Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Reginaldo Gomes Salino e esse é o certinho, pessoal. Trazendo aqui o assunto para vocês, né, das notícias da NFL. Vamos começar com o New England Patriots, que renovou o contrato com o cornerback J.C. Jackson por um ano, e ano que vem ele se torna free agent. Ele é agente restrito, renovou o contrato por um ano apenas. Os Patriots também demonstraram interesse no quarterback Trey Lance, segundo o jornalista Albert Breer, um jornalista de muito renome lá nos Estados Unidos que cobre o draft, né, de boas informações. E ele também informou que o Patriots vai estar presente, né, no segundo Pro Day do Trey Lance. Também vão estar presentes o Atlanta Falcons, São Francisco 49ers e Denver Broncos. Todos os times aí procurando o quarterback. O São Francisco 49ers detentor da terceira escolha do draft desse ano. O Denver Broncos, um bom time, também está um quarterback de ser um time aí top da AFC para disputar com o Bills e com o Chiefs. E o time do Atlanta Falcons é um time que tem o seu quarterback, Matt Ryan, mas está com a idade já avançada. Pode estar pegando um quarterback novo aí para estar como eu diria, preparando ele para ser o sucessor e o seu futuro franchise quarterback. O time do Chicago Bears, né, assinou com o wide receiver ex-49ers, São Francisco 49ers, Marquin Goodwin, um contrato também de um ano, né? Assinou um contrato com ele e ele vai defender agora, vai ser o wide receiver do time dos Chicago Bears, reforçando a equipe do Chicago, né? Que se livrou do Trubisky, né? Vamos ver se agora eles conseguem ir pra frente, de repente trazendo um quarterback nesse draft. Bem provável que não, mas vamos esperar o que pode acontecer, né? Por enquanto ainda provavelmente acho que o terceiro ou quarto time mais fraco da conferência. Acho que o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings estão um pouco à frente, estariam empatados, eu diria, no mesmo nível do Detroit Lions. O time do Cincinnati Bengals lançou os novos uniformes aí para a temporada, né? Mudou pouca coisa, mais o detalhe aqui nos ombros que tinha várias riscadas das listas do Tigre, né? Agora vai ser uma lista ou duas mais simples um pouco, uniforme um pouco mais liso, um pouco mais padrão. O uniforme ficou bonito, mas é a nova farda aí do Joe Burrow e companhia para a temporada do Cincinnati Bengals. É coisa rápida, achei que valia trazer que eles lançaram um uniforme novo hoje, saiu até um videozinho bacana lá na página do Cincinnati Bengals, na página da NFL também. E mais notícias, né, o time do Pittsburgh Steelers renovou com o head coach, né, Michael Kill, né, acho que é assim o nome dele, renovou com ele, né, mas até a temporada 2024. O Steelers aí, que ele está há muito tempo já no Steelers, que foi campeão do Super Bowl. Ele é um grande treinador, um dos mais respeitados da NFL. Vai permanecer no Steelers. A questão dos Steelers é mais as lesões do Big Ben e as peças que o time perdeu ultimamente, né? Perdeu o Anthony Brown, Le'Veon Bell, perdendo basicamente as estrelas do time, né? Juju Smith ainda está lá, vamos ver o que o futuro reserva para o time do Pittsburgh Steelers. E uma notícia que a gente recebeu ontem na NFL, né? Nessa data aí do dia 19, foi 19 ontem, perdão, acho que é isso mesmo, dia 19 de abril, o Alex Smith anunciou a aposentadoria, né, quarterback que jogou no São Francisco 49ers, jogou no Kansas City Chiefs e jogou no Washington Football Team, esse nome é horrível, o Alex Smith jogou de 2005 a 2012 no São Francisco 49ers, onde ele foi draftado na primeira rodada do draft de 2005. Ele foi draftado inclusive antes do Aaron Rodgers, né? O Aaron Rodgers tinha um sonho de jogar no São Francisco 49ers, assim como o Tom Brady, a maioria dos quarterbacks dessa geração para cá tinha esse sonho, justamente por John Montana ter feito carreira no São Francisco 49ers e ter sido muito vencedor. Então é lógico que muitos os jovens americanos tinham esse sonho de jogar no São Francisco 49ers, e o Aaron Rodgers era mais um desses. Imagina São Francisco com o Aaron Rodgers, como teria sido, né? E São Francisco poderia ter pegado Tom Brady, poderia ter pegado Aaron Rodgers, poderia ter pegado Eli Manning, e não pegou.
E agora acho que poderia também ter pegado o Patrick Mahomes, de repente subindo, vai saber, né? É coisa da NFL mesmo, o que torna o jogo cada vez mais maravilhoso. E o Alex Smith, né, ele jogou de 2005 a 2012 no time do São Francisco 49ers. E ele foi substituído naquela temporada com o Colin Kaepernick. Ele teve uma concussão, né? Uma pancada na cabeça, teve uma concussão. Não pôde jogar, né? Devido à lesão. E o Colin Kaepernick assumiu o time e levou o time ao Super Bowl. Acabou perdendo para o time do Baltimore Ravens. Porém, o São Francisco viu mais potencial no Colin Kaepernick e preferiu manter o Colin Kaepernick como titular. O Alex Smith, devido à sua grande categoria e habilidade como quarterback, não poderia ficar como reserva daquele time do São Francisco, que acabou sendo trocado por Kansas City Chiefs. E para quem vê o Kansas City Chiefs hoje com um time muito bom, um time competitivo, chegando a 2 Super Bowls seguidos, a terceira final de conferência consecutiva, o Kansas City Chiefs no ano de 2012, 2013 era um time horrível, vinha de temporadas de quase 16-0, de quase 0-16, do quão ruim era aquele time. Tinha até boas peças, mas era um time muito ruim. O Alex Smith chegou, mudou o time passou a competir para ir aos playoffs, até foi aos playoffs, até perdeu um jogo de virada para o time de Indianapolis Colts da época do Andrew Luck. E o jogo praticamente ganha, inclusive, estava acho que 44, esse período de 45 a 44, chegaram a estar 44 a 12, 13, alguma coisa assim, foi uma virada extraordinária nos playoffs, no jogo de wild card, sob o comando do Alex Smith. Ele foi muito bem, ficou até 2017, inclusive ele fez a temporada 2017 como titular, na qual o Patrick Mahomes era reserva e estava sendo preparado para ser o franchise quarterback. Inclusive o pai do Patrick Mahomes agradece muito o Alex Smith por todo o cuidado que ele teve com o Patrick Mahomes, foi um ótimo instrutor, ajudou muito o Patrick Mahomes na carreira dele. E esse é um detalhe muito grande da carreira do Alex Smith, né? Ele sempre passando por dificuldade e dando a volta por cima, né? No draft conseguindo o primeiro a ser escolhido, depois no São Francisco 49ers perdendo a posição de titular, ele vai para outro time, se torna titular, faz aquele time crescer de nível. O Kansas City Chiefs era um time antes e um time depois do Alex Smith, e ele também vai para o Washington Redskins, onde ele tem uma lesão gravíssima, quase perde a perna, fica um tempão sem conseguir nem botar a perna no chão. Tem vários vídeos na internet que ele está com um negócio de ferro no joelho, e ele consegue se recuperar, volta para o Washington Redskins na temporada passada, joga, leva o Washington aos playoffs. Infelizmente ele não pôde jogar o jogo de playoffs, se machucou novamente, e recebeu o prêmio Play of the Year, né, que é a melhor reviravolta, a melhor virada, né, a pessoa que se recupera de algum problema na temporada e volta mais forte ou melhor. E foi o que aconteceu com o Alex Smith, né? Eu acho que esse prêmio representa muito a carreira dele, né? Muito o que ele é, um jogador de muita luta, muita garra, muita coragem. Acho que faltou um pouco nele também, um pouco mais talvez de ganância, né? Na minha opinião, acho que se ele tivesse, por exemplo, no São Francisco, falasse, não, eu vou ser o quarterback lá, vou ficar mais uma temporada aqui. A gente viu que o Colin Kaepernick não tinha condição de ser titular, porque quando o Colin Kaepernick ele surgiu, ele era um quarterback que corria muito bem. E naquele ano, inclusive, RG3, Russell Wilson, Andrew Luck, Colin Kaepernick, o Cam Newton já estava, mas já também era um quarterback que corria muito. Começou-se já a Piston Formation, né, que é aquela jogada onde o quarterback fica um pouco mais atrás, fica o running back, um tight end, fullback, dois jogadores do lado dele e o running back mais atrás. O que dá mais opção, você não sabe se ele vai correr, se o quarterback vai correr, se vai correr o running back, se ele vai dar um passe. Então essa jogada, naquele momento, não era uma jogada nova, mas era uma jogada não tão usada, e eles passaram a usar muito. Então as defesas não estavam conseguindo marcar aquele tipo de jogada. Só que de uma temporada para outra, as defesas evoluíram e conseguiram marcar mais essas jogadas, né? Então precisou, naquele momento, o fato do Colin Kaepernick correr muito bem, e as defesas não estavam tão preparadas para aquela jogada específica, ele conseguiu muitas jardas, conseguiu muito destaque naquele momento. Só que para outra temporada as defesas já estavam mais preparadas, já sabiam os pontos fortes dele, então estavam protegendo mais. E aí ele teve que usar mais o braço. No que ele teve que usar mais o braço, ele foi mais vezes interceptado. E depois acabou perdendo a vaga titular para outros jogadores, não conseguindo jogar na NFL e foi suspenso, parou de jogar por outros motivos. Mas em si, jogando bola, o Colin Kaepernick demonstrou não ter tanta qualidade. Talvez o Alex Smith, se tivesse permanecido mais um ano, ele teria recuperado a titularidade, uma vez que ele era um cara muito mais seguro com a bola, um
um field general, né, muito melhor do que o Colin Kaepernick. Isso daí a NFL prova que não tem nenhuma dúvida. E na carreira do nosso querido Alex Smith, né, ele teve o total de, deixa eu achar aqui as estatísticas dele. A percentual dele de TD e interceptação foram 199 TDs para 109 interceptações, ou seja, basicamente quase que um touchdown a cada uma interceptação a cada 2 touchdowns. Foram 35.650 jardas aéreas e o pass rate dele é de 86, né? O máximo é 158, então ele está 86 ali, um quarterback na média, de médio para bom. Algo que não se tem muito na NFL. O Alex Smith, na minha opinião, ele teve um pouco de azar, né? Que ele estava no São Francisco no momento errado, né? No momento do jogo corrido surgiu muito forte com os quarterbacks, onde tinha a concorrência do Russell Wilson, a grande defesa, a Legião Boom do Seattle Seahawks. E depois ele foi para o Kansas City Chiefs, no mesmo período que o Peyton Manning estava lá no time do Denver Broncos. Poderia ser um momento, se o Peyton Manning talvez não tivesse no Denver Broncos, um momento dele dominar uma divisão, né? Uma divisão mesmo, a divisão do São Francisco, a divisão do Denver, né? Com o San Diego Chargers, o Kansas City Chiefs. E dominar, naquele momento dominar essa divisão, talvez trouxesse a ele uma nova, poderia chegar a mais finais de conferência, consequentemente conseguir chegar ao Super Bowl, quem sabe conquistar o título do Super Bowl, coisa que ele não conquistou. O São Francisco perdeu aquela final no qual ele fazia parte do elenco ainda, no caso o Kansas City Chiefs só foi ser campeão em 2019, ele já não fazia mais parte do elenco. Uma pena, e está assim, em discussão na NFL de se mudar o nome do prêmio Play of the Year para prêmio Alex Smith, devido à sua carreira ter tido várias reviravoltas de lesões e não se sabe, né? Talvez pode ser que muda, nunca se teve alguém que conseguiu boas temporadas depois de lesões assim para se mudar o nome, como é um prêmio que não é muito especificamente ligado à habilidade do jogador, mais a questão de raça, superação e nesse quesito o Alex Smith passou por uma lesão muito grave, que ele quase perdeu a perna, quase não conseguiu voltar a andar, e conseguiu não só voltar a andar, como conseguiu voltar à NFL e levar seu time aos playoffs. Sem dúvida um grande jogador, uma inspiração para os próximos quarterbacks, né? Um cara que teve uma brilhante carreira na NFL, não foi uma carreira top como a dos quarterbacks lendários de Hall da Fama, Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, mas sem dúvida uma carreira de muito orgulho, muita coragem. E um exemplo para os atletas, para a gente também, de que apesar das dificuldades você pode superar e conseguir grandes conquistas. Naquele momento, ir aos playoffs para ele era uma grande conquista e ele conseguiu levar o Washington Redskins aos playoffs como quarterback, comandando aquele time. Talvez sem o quarterback não iria aos playoffs, sem ele não iria aos playoffs. A gente vê muitos jogadores novos na NFL chegando como quarterback, às vezes saudáveis, mas por indisciplina e falta de força de vontade não conseguem muitas vezes fazer um time bom jogar. E o Alex Smith, por muitos momentos, teve um time não tão bom e jogou muito bem, levou o time a grandes feitos. Então é isso aí, mais um jogador se aposentando, é uma era se passando aí, já foram Julian Edelman, Eli Manning, Peyton Manning, agora Alex Smith. Gronkowski se aposentou e voltou, mas entre outros jogadores também se aposentaram. Uma era se vai, outra vem, né? Por falando em outra era chegando, draft da NFL, dia 29 de abril. Com o Jacksonville Jaguars na primeira escolha, e aí eu vou fazer um vídeo posterior, provavelmente no momento do draft eu vou estar trabalhando, vou conseguir fazer uma live, mas eu vou fazer um vídeo posterior analisando aí as escolhas dos times e de repente sábado, no draft do sábado, qualquer coisa eu faço uma livezinha falando das escolhas não tão relevantes, mas vai que tem um Tom Brady sendo escolhido aí na escolha 199, né? Um novo Tom Brady, um novo Julian Edelman, ou um novo Antônio Brown, que o Antônio Brown também foi escolhido tarde no draft. Então vamos ver o que o draft da NFL nos reserva, né? Certinho, pessoal? Curta o nosso canal, se inscreva aí também. Curta nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. Curte e segue também nossa página lá no Facebook. Tamo junto e esse foi o NFL no Brasil.